Vamos aprender a fazer um chaveirinho desses? Ó, é um chaveirinho super simples de pintinho, que não requer costura, é uma peça boa para iniciante, né? Pessoas que querem aprender a fazer amigurumi. A minha primeira peça de amigurumi da vida foi um pintinho, não foi exatamente esse, mas foi um pintinho. E aí é uma peça ótima para quem nunca fez amigurumi e quer começar. Para fazer essa receita, vamos precisar do fio, que aqui eu vou usar o fio amigurumi da Círculo. Vou usar também a minha agulha 2,5. Vou usar uma tesoura, agulha de tapeçaria, um pouquinho dessa linha laranja aqui para fazer o bico. Também vou usar um pedaço de linha fio preto para fazer os olhinhos, um alfinete, um marcador de pontos, argolinhas. Esse saquinho aqui foi R$12, tá? Então você consegue achar em algumas lojas de linha, também vende esse tipo de produto para artesanato. E enchimento, que são as fibras siliconadas. Esses são os materiais que a gente vai usar. Então vamos lá. Vamos começar pegando a nossa argolinha de chaveiro e o fio branco não, amarelo. E aí a gente vai passar o fio aqui pela última argola do chaveiro. Passei aqui a argola no nosso fio, vamos fazer um anel mágico com a argola aqui, tá? Eu gosto de fazer meus chaveiros assim, já com a argola embutida. Eu acho mais prático e também acho que fica mais reforçado fazer dessa forma do que fazer o chaveiro e no final costurar a argola. Então a gente faz aqui o anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos, lembrando que eu faço o ponto baixo cruz, que é aquele em que ao invés de pegar assim por baixo, a gente pega por cima, te dá a laçada por cima. Mas se você quiser também, você pode fazer com o ponto baixo normal. Só que eu recomendo bastante o ponto baixo cruz para quem quer fazer amigurumi. Eu acho que fica mais bonito usando esse ponto. Temos aqui 6 pontos baixos no anel mágico, vamos fechar o anel mágico, tá? Agora a gente vai botar essa argola aqui, tá? Você tem que deixar a argola virada pro lado da frente. E vamos para a segunda carreira, que é uma carreira só de aumentos. Então aqui pode ser talvez um pouquinho difícil fazer só esse primeiro ponto, né? Peraí. Tá. Fiz aqui o primeiro ponto baixo. E agora vou fazer o segundo no mesmo local. Se você nunca viu um vídeo aqui no canal, eu tenho uma playlist com uma série de vídeos ensinando os fundamentos do amigurumi. Então, nessa série de vídeos eu ensino a fazer correntinha, ponto baixo, anel mágico, ensino os aumentos, as diminuições. Se você não viu ainda, dá uma olhada aqui no canal. Mas é isso, o aumento é quando você faz 2 pontos baixos no mesmo local. E essa é uma carreira só de aumentos, ou seja, em cada um dos pontos da carreira anterior, a gente vai fazer 2 pontos baixos em cima.
Terminamos a carreira, vai ficar com 12 pontos baixos no total. Você vai colocar o marcador, tá? Eu coloco o marcador no último ponto da carreira. O marcador serve para a gente não se perder. Então, quando chega no marcador, eu sei que eu terminei a carreira, tá? E a gente vai trabalhar agora nessa espiral. As próximas carreiras, elas são simples, são carreiras de aumento. Então, vai aparecer aí na tela o que você tem que fazer. Mas essa próxima é um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Aí depois a gente vai ter uma carreira que vai ser um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. E aí repete isso. E aí por fim a gente vai ter uma carreira que vai ser 3 pontos baixos e um aumento. A receita está aparecendo aí na tela para vocês. E lembrando também que já tem vídeo no canal em que eu ensino a receita. Então dá uma olhada aí também. Tá na playlist dos fundamentos do amigurumi. Mas é isso. Então vocês vão seguir a receita que tá aparecendo. E eu já volto para mostrar como que fica. Terminei aqui as carreiras de aumento. Eu esqueci de falar, mas apareceu aí para vocês na receita. A última carreira de aumento que eu fiz, ela começa com 2 pontos baixos, aí um aumento, aí depois 4, um aumento, 4, um aumento, 4, um aumento, e no final termina com 2 pontos baixos. Enfim, a receita apareceu aí na tela para vocês, então é só seguir mesmo, não tem muito mistério. Agora vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Uma carreira de ponto sobre ponto é uma carreira em que a gente não faz nenhum aumento e nenhuma diminuição. Então, ó, tá vendo? Aqui é um ponto, você vai fazer um. Aqui é um, aqui é um, aqui é um, um. Cada um dos pontos vai ter um ponto em cima. E atualmente estamos com 36 pontos na carreira, então a gente vai fazer 2 carreiras só mantendo esses 36 pontos. Toma cuidado, né, para não fazer nenhum aumento acidental e nem para pular nenhum ponto. Então você tem que fazer essas 2 carreiras mantendo o número de pontos que a gente já tem atualmente. Fiz aqui as 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, vamos para uma carreira que vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, a gente vai começar fazendo 9 pontos baixos. Então, o início é normal, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. 9 pontos baixos. Agora a gente vai fazer o ponto pipoca. E a gente vai fazer esse ponto usando meio ponto alto. Então vamos lá. Ponto pipoca. Usando meios pontos altos. Dá a laçada. Você vai entrar aqui no ponto. Dá uma laçada. Volta. A agulha está com 3 alças. Dá uma laçada e tira essas 3 alças. Isso é um meio ponto alto. E aí agora a gente fez um meio ponto alto, a gente vai fazer mais 4 meios pontos altos aqui nesse mesmo local. Então, no total, opa, esqueci, tem que começar com a laçada. No total vão ser 5 meios pontos altos que você vai fazer todos aqui no mesmo ponto. Então, já fiz 3. 4. 5. Então, eu fiz aqui 5 meios pontos altos aqui no mesmo espaço. Tiro a minha... Ó, deixo aqui essa alça. Tiro a minha agulha do trabalho. E aí eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou enfiar minha agulha aqui no 5º ponto do final, indo de cá pra cá.
Não tô conseguindo explicar, mas enfim, você vai enfiar a agulha no primeiro meio ponto alto que você fez aqui nessa sequência. E aí você vai passar a agulha por dentro aqui dessa alça, vai puxar essa alça e vai, ó, trazer como se fosse um ponto... Opa! Saiu. Mas você vai fazer como se fosse um ponto baixíssimo. Trazendo o seu último ponto pro primeiro. Tá parecendo difícil aqui, mas na verdade é bem fácil. Eu que não tô conseguindo puxar aqui. Pera. Foi. Tá vendo? Beleza. Então, trouxe a linha aqui pro meu primeiro ponto. E vou fazer uma correntinha. Pronto. Agora a gente vai seguir normalmente. Então, eu vou enfiar minha agulha aqui no meu próximo ponto da carreira. E vou continuar trabalhando normal. E aí, depois que a gente faz o ponto pipoca, a gente faz 16 pontos baixos. E aí segue normal. Após fazer os 16 pontos baixos, a gente vai fazer mais um ponto pipoca. Então, a gente vai fazer mais 5 meios pontos altos aqui no mesmo espaço. Então, a gente tira a agulha, conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Entra aqui no nosso primeiro meio ponto alto da sequência. Passa a agulha pelo fio aqui. E aí traz esse fio. Faz uma correntinha aqui em cima. E agora a gente continua normal. E terminamos a carreira com 9 pontos baixos. Até chegar ao marcador, né? Então... Terminamos então a carreira e essas vão ser as asinhas do nosso pintinho. Agora, a gente vai seguir fazendo 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vão ser 3 carreiras em que a gente vai manter o número de 36 pontos baixos na carreira. Só um detalhe, quando chegar aqui na parte da asa, você vai ignorar, né, isso aqui, e você vai fazer os pontos aqui. Tá vendo? A gente vai fazer um ponto aqui na nossa correntinha, um ponto aqui, vai seguir normal e vai deixar essa saliência aqui da nossa asa para formar, para ficar assim. Então, é bem tranquilo. Você vai seguir, vai fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, 3 carreiras com 36 pontos no total. Eu vou fazer e eu volto aqui para mostrar como que a gente segue. Depois de subir as 3 carreiras de ponto sobre ponto, a gente vai começar a fazer as carreiras de diminuição. Então, vamos começar fazendo uma carreira que começa com 2 pontos baixos. Uma diminuição. A diminuição é assim, ó. Enfia a agulha aqui na alça da frente do ponto.
Aí você vai girar a agulha e enfiá-la também na alça da frente do ponto seguinte. Vai dar uma laçada, voltar. A agulha fica com 2 alças, dá uma laçada e tira tudo. Fizemos uma diminuição, agora vamos fazer 4 pontos baixos. E outra diminuição. E aí a gente vai seguir esse padrão por toda a carreira. 4 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos e uma diminuição. E aí no final vão ter 2 pontos baixos sozinhos. E aí a gente vai finalizar. Então a carreira termina com 2 pontos baixos. A próxima carreira vai ser de 3 pontos baixos e uma diminuição, 3 pontos baixos e uma diminuição, 3 pontos baixos e uma diminuição. É um padrão que a gente vai repetir a carreira inteira, sem segredo nenhum. Então, a diminuição você vai fazer sempre dessa forma aí que eu ensinei, tá? Então é isso. Só repetir o padrão até chegar novamente no nosso marcador. Agora, na próxima carreira, vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição, e depois a gente vai seguir um padrão de 2 pontos baixos e uma diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai repetir isso, e aí no final da carreira vai sobrar um ponto baixo. A receita tá aparecendo aí na tela para vocês. Completei aqui a carreira, ela ficou com 18 pontos no total. E agora a gente vai encher o nosso pintinho com a fibra siliconada. Então, você vai pegar uma quantidade e vai colocar no nosso... Você pode usar também o cabo da agulha para ajudar. E vai adicionando aqui dentro. Uma dica que eu dou é colocar bastante enchimento nas suas peças de amigurumi, porque com o tempo o enchimento que você coloca, ele vai amaciar lá dentro. Então, quando você coloca pouco, com o tempo a sua peça vai ficar murcha. Então, é bom colocar bastante, porque aí ela não vai depois ficar murcha, mesmo quando amaciar ainda vai ficar bem preenchida. Então, o meu lema é: enquanto cabe, é porque não é o bastante. Eu realmente tento deixar eles bem cheinhos. Após deixar ele bem preenchido, vamos agora para a nossa última carreira, que vai ser uma carreira com 9 diminuições. Então, você só vai fazer diminuição atrás de diminuição até terminar a carreira. Você pode ir contando as diminuições. Toma cuidado nessa hora para a sua agulha de crochê não enroscar com esses fiozinhos do enchimento, tá? Então... E tenta também fazer essas diminuições bem apertadinhas, porque pode ter uma tendência delas ficarem meio frouxas. E o ideal é que fique bem apertadinhas essas diminuições. Quando você termina aqui sua carreira, ela vai ficar com 9 pontos no total. E aí é a sua última oportunidade para botar mais enchimentos se você quiser também. Então, aproveita que agora é a hora. Se quiser colocar mais um pouquinho, coloca. Tá, tô satisfeita com o enchimento, e agora?
Bom, para fechar o nosso pintinho, a gente primeiro vai cortar o fio, deixa um excesso, tá? Então, deixa uma quantidade aqui de excesso. E vamos puxar. Pronto, agora não desmancha mais. E agora a gente vai finalizar fazendo um anel mágico invertido. Para isso, vamos precisar da agulha de tapeçaria. O nosso fio tá saindo daqui, certo? Então, a gente vai no nosso ponto seguinte. O ponto seguinte é esse aqui, por incrível que pareça, porque isso aqui faz parte da diminuição. Então, e vou colocar minha agulha pegando só a alça de fora. E vou passar o fio por aqui. Eu vou no ponto seguinte e passo a agulha aqui também pegando só na alça de fora. E eu vou no seguinte e faço a mesma coisa. E você vai fazer isso por todos os 9 pontos da carreira até dar a volta. Aí, quando chega aqui no último ponto, a gente vai puxar esse fio. Puxa ele bem, bastante força. E aí, fechamos a roda. Agora, eu passo mais uma vez a agulha aqui por dentro. Isso ajuda a fechar bem. Pronto. Esse é o anel mágico invertido. Após fechar bem, você vai colocar a agulha aqui bem no centro. E vai... Peraí. Colocar ela aqui no centro e vai sair com essa agulha em uma parte aleatória do seu pintinho. Aí você vai puxar bem e corta o fio rente aonde ele tá saindo. Pronto, essa é a base do nosso pintinho. Voilá! Vamos começar bordando o roxinho pelos olhos. Primeiro você vai ter que identificar qual é a frente do pintinho. Você olha de cima e você vai ver que tem um lado que é maior e um lado que é menor, a distância de uma pata para outra, tá vendo? Aqui atrás é maior e na frente é ligeiramente menor essa distância. Esse lado menor é o lado da frente. E aí você vai pegar o seu alfinete e você vai contar 7 carreiras de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai marcar. Só que quando você for marcar, você olha de cima e tenta marcar o centro visual desse pintinho. Então, eu acho que o centro tá mais aqui, ó. Beleza, marcou o centro. Você vai precisar da sua agulha de tapeçaria e de um pedaço do fio preto. Coloque a sua agulha aqui numa parte de baixo do pintinho. E aí, agora eu vou sair com essa agulha. Ó, o olho, ele fica entre a carreira 7 e a carreira 8, tá? Dá uma olhada. Então, você sai. Eu vou dar uma distância aqui de 2 pontos de distância do alfinete. Então, eu vou sair aqui. Beleza, saí aqui. Vou entrar com a agulha aqui. E vou sair ali em cima de novo. Eita. E aí eu vou fazer agora a mesma coisa. Fiz uma volta do olhinho. E vou entrar aqui de novo. E aí agora quando eu for sair, eu já vou sair no lado do segundo olho. O segundo olho, ele tem que estar na mesma distância
do primeiro olho em relação ao alfinete. Então, esse alfinete é como se fosse o centro do rosto. Ele é a referência para que você borde esses olhos na mesma distância um do outro. E aí, quando você finaliza, você já sai no mesmo local que você entrou. Aqui, exatamente no mesmo local. Já pode tirar o alfinete. E aí você dá uma puxadinha aqui nesses fios, ajusta. Vê se tá certinho, bonitinho. E você vai dar 2 nós com 2 nós cegos, tá? Dá um nozinho bem apertado, o primeiro. O segundo. Ai. Tá, dei 2 nós cegos. Vou cortar aqui um pouquinho a rente do nó. Então, corto o excesso. E aí você pode usar a ponta da agulha ou da própria tesoura aqui, você vai empurrar o nó lá pra dentro. Empurra com cuidado. Você também pode usar aqui a agulha, ó, pra meio que puxar esse nó lá pra dentro. A agulha lá dentro, eu enfio ela assim, faço esse movimento aqui pra ir escondendo o fio, o nó, né, no caso, e é isso. Bordei os olhos, agora a gente vai fazer um processo bem parecido pra bordar o bico, só que aí a gente vai usar o fio laranja. Agora pra bordar o biquinho, né, vou usar esse fio laranja, a agulha de tapeçaria, vou enfiar também a agulha aqui embaixo pra começar, e ó, o bico eu faço ele com, tipo, o olho eu fiz nessa carreira aqui, certo? Entre essa e essa aqui, o bico eu vou fazer nesse espaço aqui, ó. Então, ele fica uma carreira abaixo dos olhos. Então, eu vou sair aqui e vou fazer ele... Enfim, vocês vão ver. Às vezes eu também fico querendo falar demais. E é mais fácil só fazer e vocês verem como que fica. E é meio no olhômetro o bico. Eu faço ele numa distância que eu... Ah, eu acho que essa distância vai ficar legal. E eu faço essa distância aqui. E aí, o segredo do biquinho é você passar algumas vezes aqui. Então, você tem que sair um número considerável de vezes, sabe? Você tem que reforçar aqui o biquinho. E quanto mais camadas, digamos, você passar do biquinho, mais alto ele vai ficar. E aí, quando você achar, aí já tá bom. Você sai onde você começou. Ó, puxa aqui. E você vai finalizar da mesma forma que você fez com os olhos. Você vai dar 2 nós cegos, cortar o excesso e empurrar o nó lá pra dentro. E prontinho! O pintinho fica assim. Como eu falei, uma peça bem fácil, uma peça para iniciantes. É bom que não tem nada de costura e é bom para você praticar, né, os pontos, ponto baixo que ele é essencial na técnica de amigurumi. Você também vai poder praticar o bordado, né? Mas se você quiser, você pode fazer o olhinho com trava de segurança. Mas eu acho fofo esse olhinho de linha também. E também acaba sendo mais econômico do que você comprar olhinhos com trava de segurança. E aí fica assim. Queria mostrar também essa variação, ó. Então, com a mesma bolinha, só que sem fazer o ponto pipoca, né? Fazendo as asinhas separadas, fazendo pezinhos e também essa crisna aqui, dá pra elaborar e fazer uma galinha mais fofa, mais... Entende? A base é a mesma. Então, essa base simples pode ser o início de desdobramentos também um pouquinho mais elaborados, que você também pode fazer e que são super fofos. Então, fica aí a ideia pra vocês, tá? Então, aqui foi só pra ensinar um modelo mais simples mesmo,
Mas também é possível fazer, ó, com pezinhos. No caso, esse aqui não tá terminado, né? Mas é só pra mostrar mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo, já se inscreve, deixa o like, deixa o hype. Hype é uma ferramenta nova do YouTube que ajuda também a divulgar o canal e os vídeos para outras pessoas, tá? Então deixa o like, o hype. Se inscreve para receber mais vídeos sobre crochê, sobre amigurumi. Vou deixar minhas redes sociais na tela aí também, caso você queira me seguir no Instagram e no TikTok. Um beijo, um queijo, até a próxima!